Boa tarde, meu nome é Kézia Letícia e neste episódio irei trazer o tão famoso conto de João e Maria e algumas de suas adaptações. João e Maria é uma fábula muito antiga que conta a história de dois irmãos abandonados em uma floresta. A lenda, que foi transmitida através da oralidade por diversas gerações na época da Idade Média, foi coletada pelos irmãos Grimm no século XIX e hoje integra um conjunto de contos muito presente no imaginário infantil. Acredito que todos conhecem essa história, e analisando esse conto nós percebemos muitos elementos psicológicos. A fábula ela traça uma narrativa sobre o sentimento de desamparo, a busca por independência, a satisfação, a frustração e, por fim, a coragem. Primeiramente, esse sentimento de desamparo acontece quando os irmãos se veem perdidos diante do desconhecido. Essa confusão emocional ela pode ser representada pela imagem da floresta e seus perigos. E é interessante observar que as crianças, ao serem abandonadas, se preocupam em deixar pistas para achar o caminho de volta, mas mesmo assim acabam sozinhas e tendo que se reorientar sem nenhum apoio, somente usando suas próprias capacidades. A satisfação e a frustração acontecem quando os irmãos se veem diante de uma casa feita de doces. Eles que estavam famintos, e aqui pode se relacionar a uma fome existencial, se enchem de doces que na realidade não o alimentam de fato. Assim, essa ilusão de que estavam a salvo logo é desfeita com a figura da bruxa, representando as frustrações em decorrência da gula e ansiedade. A perda da inocência e a retomada da coragem surge quando a velha senhora, que a princípio se mostrava boa, mais tarde os aprisionam. Assim, quando os irmãos percebem que já era tarde demais, João estava preso em um cativeiro e Maria era feita de escrava. Aqui o conto nos fala sobre as consequências de ser inocente, e possuir uma confiança cega. Entretanto, as crianças conseguem se livrar das ameaças e castigos ao acessarem sua força interior, sua coragem, espírito de equipe e criatividade, e eles ainda saem carregando as riquezas da velha, o que nos aponta para a sabedoria que adquirimos quando passamos por difíceis situações na vida. E um ponto interessante de analisar é sobre o contexto histórico em que o conto surgiu, Na época da Idade Média, a fome era algo que castigava enorme parte da população. Assim, em João e Maria, esse é o problema central que ronda toda a narrativa. E desconfia-se também que na história original, a madrasta ela não existia e na realidade quem bolava o plano de abandono era a própria mãe das crianças. Como essa versão ela pareceu muito cruel, ela foi alterada posteriormente. Agora vamos falar das adaptações desse conto, observando as mudanças e permanências da história em cada uma delas. A primeira adaptação é João e Maria, Caçadores de Bruxas. João e Maria, Caçadores de Bruxas é um filme de ação e fantasia misturando terror durante a longa-metragem. É americano e foi lançado em 25 de janeiro de 2013 nos Estados Unidos. Tornou-se o filme mais visto no seu primeiro fim de semana. Nos dias 26 e 27 de janeiro, o filme arrecadou cerca de 8,5 milhões. Bem, o filme ele começa com o clássico conto de fadas. Abandonados pelo pai em uma floresta, os jovens João e Maria entram em uma casa de pão de mel e são capturados por uma bruxa canibal. A bruxa força João a comer doce continuamente para engordá-lo e escraviza Maria. Os irmãos, enganam a bruxa e a incineram no forno. E 15 anos depois, após esse traumático incidente envolvendo uma casa feita de doces, João e Maria formam uma dupla de imbatíveis caçadores de bruxas, que migram pelo mundo procurando e matando tais seres malignos. Um detalhe é que eles são imunes aos feitiços dessas figuras malignas, pois eles são bruxos brancos. Porém, ao se depararem com o que parecia ser apenas mais uma investigação, os irmãos se veem encurralados por lembranças de um passado doloroso e uma inimiga que o conhece.
Agora vamos assistir um pouco do trailer desse filme. Me and my sister, we have a past. We almost died at the hands of a witch. But that past made us stronger. We'd gotten a taste of blood, witch blood. And we haven't stopped since. My name is Gretel, and this is my brother Hansel. I'm not going to have you telling me what to do. How do you best kill a witch? Cutting off her head tends to work. I hate that one. The last 2 weeks, we had 5 children taken from us. A witch does not come out in the open like that. I don't think we're hunting witches. There's something else going on here. We have to find those kids. Let's start with this. Shoot anything that moves. I see you got my invitation. They have my sister. Well, that's new. Hell yeah! Good morning, sunshine. You gotta be kidding me. Apesar da trama já ser um clássico, né, o enredo do filme ele vem com uma opção gore para quem gostou da trama original e quer ver mais sangue do que o normal. Ele apresenta uma perspectiva nova com relação aos bruxos brancos e como eles são inofensivos, né, inclusive até ajudam a população. E João e Maria, eles são personagens extremamente fortes, não só fisicamente, como seus talentos para a luta, né? Mas também psicologicamente, já que são imunes aos encantos das bruxas, fazendo deles os caçadores perfeitos. E além de tudo, ainda tem o fator vingança, né? Que os dois carregam e por anos supriram o ódio por bruxas. Nós podemos observar que o conto ele sofreu o processo de estilização, pois a história ela permaneceu presente na trama e foi acrescentado alguns fatores interessantes que deixam o telespectador na expectativa, como, por exemplo, o que acontece 15 anos depois do trágico incidente, né, que envolveu os dois irmãos. Então esse filme ele traz um ar de desfecho da história, pois todos nós, né, conhecemos esse conto quando éramos crianças, e é interessante pensar o que de fato aconteceu com os personagens depois. E nesse filme nós obtivemos essa resposta. A segunda adaptação é Maria e João, o Conto das Bruxas. Maria e João, o Conto das Bruxas é um filme de terror, fantasia e suspense que estreou no cinema aqui no Brasil no dia 20 de fevereiro de 2020. Diferente da história original, Maria e João não é uma tragédia sobre a inocência, mas sim uma jornada de descobrimento. Como podemos perceber logo pelo título, Maria assume o protagonismo, então não se trata exatamente de um conto machista como geralmente são aqueles que envolvem princesas, onde as figuras salvadoras sempre são masculinas. E o roteiro do filme ele insere os elementos do conto original de uma forma mais natural. As migalhas de pão ou bolo, dependendo da versão, elas são referenciadas logo de início, quando Maria vai visitar um possível empregador e avisa João que se encontrar alguma migalha de bolo, trará para ele. Então, ambos estão com fome, né, vagando pela floresta, como no conto, e é João que encontra a casa da bruxa Olda. Mas a forma como isso acontece é completamente subvertida, né? Porque não é ele que está tentando salvar a irmã, há somente o desespero por comida.
A bruxa é idosa, como no conto original, também come crianças e morre pelo fogo que pretendia usar para cozinhar João, que aparece sempre, né, empanturrado com uma torta. Todos esses elementos eles estão presentes, mas são apenas uma nostalgia da história que nós já conhecemos. Agora vamos assistir um pouco do trailer desse filme. I'm called Gretel, and this rough one here is my brother Hansel. Tell me the fairy tale again. It's too scary, you'll start seeing things that aren't there. You've been turned out of your home, set out to fend for yourselves with only your clothes and your hides. I'm hungry. I'm hungrier than you are. Because you're a pig. Look! It smells of cake! Careful with that, dear. I'd hate for you to start something you can't stop. Pleased to make your acquaintance. I'm called Gretel, and this rough one here is my brother Hansel. Ouch! There's something wrong here. But it's so pleasant. Where are all the animals? From where does she draw milk? Gretel, there's a storm coming. This is your power. To see what is hidden and to take it. We were given the same gift, the same magic. What did you do with him? All that is left is to make him. Delicious. Pois bem, histórias de bruxas, elas costumam ser sobre o feminino. E quando vemos qualquer história com um estereótipo de uma mulher velha e má como bruxa, nós questionamos, né? E no filme, Maria, ela tem um cabelo curto, né? Contrariando o estereótipo patriarcal do que é ser uma mulher. Além disso, logo no início da história, ela se recusa a aceitar um emprego que traria segurança para sua família, mas no qual ela seria assediada. Então, ela prefere passar fome a se submeter à exploração do seu corpo. E quando a história da filha de Olda é contada pela primeira vez, vemos o pai da criança levá-la até uma bruxa. Essa está sentada sobre uma figura triangular, né, uma figura geométrica que é revista inúmeras vezes ao longo do filme, sobretudo na arquitetura da casa de Olda. E o triângulo, ele é uma figura que na bruxaria representa justamente o homem e o fogo. E não demora muito para que percebamos que a trajetória de Maria nesse novo filme não é salvar a si e seu irmão e voltar para casa, mas sim amadurecer como uma mulher livre e independente. Então, a representação do elemento fogo através do triângulo, ele ajuda, né, a justificar a fotografia amarelada, que também representa o alerta de que a casa, embora pareça aconchegante, não é um local confiável. Como na história que conhecemos, a bruxa planeja comer as crianças perdidas na floresta, mas agora é um ritual para libertar Maria da figura masculina que a acompanha. Maria, no entanto, compreende que essa libertação ela não precisa vir da anulação do homem, indicando, né, para o espectador a diferença entre feminismo e feminino. É também bastante claro que o conto fantástico ele foi levado para o universo do gênero de terror, né? Mas esse não, especialmente não é um filme de susto, ainda que possa causar algum em determinado momento. O desconhecido e a nossa fragilidade diante de algo que parece muito maior e mais forte são os elementos que compõem o horror de Maria e João, o conto das bruxas. O feminismo embutido na trama joga ainda com um outro terror real, a desunião entre as próprias mulheres. Olda ela é uma vilã
pelas escolhas erradas que fez em sua trajetória, ainda que sejam completamente justificadas, né, pelo trauma vivido, o que torna a personagem ainda muito mais profunda. E o embate entre Maria e Yoda é justamente porque ela impõe a Maria, né, que acaba por se descobrir bruxa também, uma lógica violenta que, ao invés dela propor uma relação de compreensão e igualdade, ela propõe essa lógica violenta e destrutiva, né? Maria e João, o Conto das Bruxas, ele é um espetáculo visual e um trabalho de adaptação maravilhoso. E é um conto de fadas para quem está cansado de ouvir a mesma história, né, que é contada há tempos, há décadas, porque não se trata mais de contar histórias para alertar, proibir e criar medos. É preciso mudar a realidade, né, mudar o que precisa ser mudado, e por isso essa obra ela pode ser considerada um pastiche, pois utiliza dos mesmos personagens, mesmos elementos, mas com uma forma, né, diferente de contar a história. A terceira e última adaptação é a Agência Secreta de Controles de Magias. O filme Agência Secreta de Controle de Magias é um filme de aventura e fantasia de animação russa em língua inglesa de 2021. Foi lançado no dia 18 de março de 2021. Os personagens principais do filme A Agência Secreta de Controle de Magias são velhos conhecidos da nossa infância, né? João e Maria e seu embate com a bruxa da Casa de Doces. Porém, essa versão, né, nós começamos conhecendo a versão adulta dos dois. O João, ele ganha a vida como um ilusionista, né, que engana as pessoas em troca de dinheiro, apesar de que no fundo ele tem um bom coração. E Maria, ela se tornou uma adulta rígida, né, que também é uma agente impecável dessa famosa agência secreta de controle de magias, na qual eles detêm o registro de tudo e todos que estão ligados a magias. Os dois, eles não se toleram, mas o inusitado desaparecimento do rei faz com que eles trabalhem juntos para resgatá-los das garras da bruxa Elvira, que trabalhava, né, como confeiteira do castelo real e usa uma poção mágica, fazendo com que os irmãos eles se encolham, voltando a ser crianças. Então, desse modo, a tarefa de resgatar o rei, né, fica muito mais difícil para eles. O filme é baseado na história de João e Maria, né, dos irmãos Green, como já sabemos, e é focado no público infanto-juvenil. É divertido, é bem colorido, cheio de ação, animado por computação, e tem um roteiro muito interessante que coloca os personagens já conhecidos em situações surpreendentes e tensas. Agora vamos assistir um pouco do trailer desse filme. Eu sou a agente madrasta, chefe da Agência Secreta de Controle de Magia. João e Maria, vocês dois têm que trabalhar juntos. O quê? A gente não se suporta! 3 dias atrás, o nosso rei foi sequestrado diretamente do palácio com métodos mágicos. Guarda! Socorro! Vai! Boa sorte! O destino do reino depende de vocês. Vamos fazer o aperto de mão secreto? Opa, eu errei. Que lugar é esse? Para lutar contra a magia sombria, precisamos falar com a ASCM. A Agência Secreta de Controle de Magia monitora secretamente todos os mágicos do reino. Por que estamos escondidos? Não tem ninguém por perto. Provavelmente tem alguma armadilha, então toma cuidado. Distrai eles até eu achar o rei. Sai daqui! Quieto! Cachorro feio! Eu não quero ser uma criança e ter que ir pra escola de novo! João e Maria subiram! Tenho certeza que eles já encontraram o sequestrador e estão trazendo ele pra cá agora mesmo. Tudo isso é culpa sua! E eu consigo convencer a Baba Yaga de tirar esse feitiço da gente. Por favor, entre. Eu falei, ela é irada. Minhas queridas crianças. Eu disse, ela é irada.
jogando a real, nós não somos crianças normais. E podemos resolver isso sozinhos. Em breve, todo o seu reino será meu. A gente vai salvar o reino junto, como a gente sonhava quando era criança. Esse negócio é incrível! Eu com certeza vou ficar com ele. Vamos lá! Tem uma passagem aqui. E cuidado, a passagem é muito estreita. Ai! Então, como podemos ver, né, os criadores do filme, eles escolheram o conto de fadas de João e Maria como ponto focal para o roteiro. No entanto, a versão animada ela não se limita somente às colisões do enredo, né, o local e os personagens da fonte original. Os personagens João e Maria no filme eles são muito mais ativos do que no conto de fadas, o que os tornam, né, participantes de situações cômicas. Os criadores do filme eles afirmaram que a produção é baseada em 3 componentes: uma história divertida para todos os públicos, uma animação de alta qualidade e efeitos visuais e planos de fundo bem produzidos. Então, eles observaram que o conto de fadas de João e Maria tem qualidades parentais associadas a histórias que giram em torno dos irmãos João e Maria e que a história original ela trazia um pouco de terror. Então, eles recontaram, né, o conto de terror de uma forma que pode ser atraente para todo o público, adicionando elementos de comédia. O diretor do filme ele até comentou que não produziu um remake. Ele diz: não queríamos refazer, mas repensar. Deixe a lógica da narrativa e encadeie alguns elementos adicionais. A história começa a brincar com novas cores, fica diferente, mas ao mesmo tempo você percebe que é tudo a mesma coisa, João e Maria. Então, assistindo ao filme, nós podemos perceber muitas mudanças na história e, ao mesmo tempo, algumas semelhanças, né? O que faz do filme um pastiche, já que ele preserva os personagens João e Maria, alguns elementos como a Casa de Doces, reproduzindo a história de uma forma que garantisse o consumo em massa, visto que ele é um filme indicado para a família. Então é isso, agradeço a atenção de todos e até a próxima.